Doutora, meu filho vive doente. Essa é uma queixa muito comum entre as famílias. É esperado que a criança tenha até 12 infecções respiratórias ao ano e essas infecções acabam se acumulando nos meses de outono e de inverno. E aí dá a sensação que a criança sempre está doente. Ela mal se recupera de uma infecção e já fica doente novamente. E quem são as crianças que têm maior chance? As crianças que foram prematuras, que têm baixo peso ao nascimento, que têm doença pulmonar, doença cardíaca, tem alguma comorbidade, crianças desnutridas, crianças que têm irmãos que frequentam escolinha ou creche, acabam tendo uma recorrência maior. A gente espera que a maioria dessas infecções sejam infecções virais, ou seja, a gente não precisa usar antibiótico, porque os antibióticos eles são utilizados nas infecções causadas por bactérias. Um exemplo simples que eu gosto de dar para as famílias, um gato, se ele for bravo, agressivo, morder, arranhar, ele vira um leão? Ele não vira um leão, ele continua sendo um gato. Então, os vírus são um tipo de germes e as bactérias são outros. E o antibiótico, ele só mata bactéria, ele não mata vírus. E a gente também não usa antibiótico para prevenir que um resfriado tenha uma complicação bacteriana. Isso não existe. A gente vai usar antibiótico se a criança de fato estiver com alguma infecção bacteriana. Alguns casos específicos, crianças com problemas na imunidade, aí sim se faz o uso preventivo de antibióticos, mas esses são casos, é a minoria dos casos, não é a maioria das crianças não vai precisar. E a gente também não tem nenhum remédio mágico que fortaleça a imunidade da criança. O que essa criança precisa? De preferência, aleitamento materno, sempre que possível, ter contato com a natureza, brincar ao ar livre, brincar na terra, brincar na grama. Isso também auxilia o sistema imunológico. Uma limpeza demais, higienizando a todo momento, não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Isso a gente acaba fazendo que o sistema imunológico não trabalhe. E o sistema imunológico ele é ativado conforme ele vai entrando em contato com os germes, com os vírus, com as bactérias. Então a criança precisa de contato com a natureza. A gente também precisa ter em mente que por volta dos 6 meses de idade da criança, ela começa a ter umas quedas nas imunoglobulinas, que são as células de defesa que ela recebe da mãe durante a gestação. Então tem uma queda desses níveis e a criança ainda não tem capacidade de produzir numa quantidade suficiente, adequada, que vá auxiliá-la. Então por isso que depois do 6º mês ela começa a ter mais infecções. Também coincide que algumas crianças entram na escolinha, na creche, então tem mais contato com outras pessoas doentes, socializam mais. Isso também acaba facilitando a disseminação das doenças respiratórias. Ela pode ter um resfriado, uma síndrome gripal, uma bronquiolite, uma laringite, uma faringite viral. A maioria das infecções vão ser por vírus. Por que eu ressalto isso? Porque tem se usado o uso indiscriminado de antibiótico e o antibiótico ele mata só bactéria, ele não mata vírus, só que ele também mata as bactérias do bem que vivem no intestino da criança e essas bactérias do bem que vivem no intestino da criança também são um mecanismo importante de proteção. Então quando a gente dá o antibiótico, a gente acaba destruindo essas bactérias do bem e isso facilita com que a criança tenha uma segunda, uma terceira infecção depois. Um resfriado, a criança pode ter febre, na síndrome gripal também, geralmente tem febre até o 5º dia, depois começa a se observar uma redução dos sintomas, a criança até pode fazer uma complicação bacteriana, como uma rinocinusite bacteriana, uma infecção de ouvido, mas as complicações geralmente acontecem depois do 10º dia, entre 7º e 10º dia, ao invés da criança melhorar, ela começa a piorar, então essa criança precisa ser reavaliada. Criança que não tem acompanhamento regular com o pediatra, não tem um pediatra para chamar de seu, também acaba fazendo uso inadequado de antibiótico. Um dia ela é levada numa emergência, no outro dia precisa ser reavaliada em outra emergência, ou outro profissional acaba vendo, às vezes é um profissional que não é acostumado a atender crianças, o ideal é que a criança seja acompanhada com um pediatra. Isso também acaba trazendo prejuízos para o sistema imunológico da criança.
Limpeza com soro fisiológico quando a criança está doente, está com sintomas de resfriados, ela é benéfica, ajuda a limpar o nariz, fazer com que o nariz consiga exercer a sua função de limpar, de filtrar o ar, de remover poluentes. Então a limpeza nasal ajuda a remover secreção. Quanto menos secreção a criança tem, menos tosse ela vai ter, porque às vezes a secreção que é produzida no nariz, nos seios da face, quando a criança deita, ela escorre aqui para trás, para a garganta, e isso desencadeia um reflexo de tosse, que é um mecanismo do corpo para eliminar essa secreção, para a criança não aspirar, não ir para o pulmão. Só que a criança não consegue expectorar, colocar para fora, então a gente precisa da ajuda do soro fisiológico. Na dúvida, sempre conversar com a sua criança que já iniciou a introdução alimentar da comida de verdade, frutas, vegetais, tudo isso auxilia no sistema imunológico. Se você tem alguma dúvida, você pode deixar nos comentários e lembre-se, na dúvida, a criança sempre precisa ser examinada e de preferência pelo pediatra que a acompanha. Não tem remédio mágico para imunidade. Antibiótico trata a infecção causada por bactéria e não por vírus. Eu vou colocar aqui um gráfico sobre a evolução comum de um resfriado, sintomas. Também é importante lembrar quando a criança tem sintomas respiratórios, tosse, ela pode persistir com a tosse por até 3 semanas depois da resolução do quadro. A gente espera que depois das primeiras semanas os sintomas vão amenizando e às vezes fica uma tosse residual. E nesse tempo, antes dela ficar 100% boa, ela acaba ficando doente de novo. Então dá a sensação que a criança nunca melhora. Eu sei que isso gera desconforto, preocupação nos pais. Outro dado importante, febre. Febre não é sinônimo de precisar usar antibiótico. Febre é um mecanismo de defesa do corpo. Quando aumenta a temperatura, pode ser pela ação dos vírus, das bactérias, o corpo entende, alguma coisa está acontecendo, precisa combater. Ele vai liberar substâncias pró-inflamatórias para tentar combater esse agente infeccioso. Isso também pode causar um aumento da temperatura. E a gente vai medicar para febre quando a criança fica prostrada, gemente, está muito abatida, aí sim a gente medica. Então a gente tenta amenizar os sintomas da criança e febre não é sinônimo de antibiótico. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, dá um like e encaminha para a amiga que também é mãe. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Tchau, tchau, até a próxima!